que tudo para mim é complicado. Às vezes a gente acha que somos cristãos, somos fiéis, somos. Lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no verso 1, diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados, para que não possa ouvir. O versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que vos não ouçam. Amém? Amém. Poder tomar sua vacina. Existe uma coisa muito complicada, mas muito simples também, porque nós podemos resolver. Você está entendendo? Olha bem, a minha impedição de um milagre está nas minhas condições físicas e pessoal diante de Deus. Aqui ele diz assim, ó: as mãos de Deus não estão encolhidas, para que não possa te salvar, né? Então quer dizer, Deus está pronto para nos alcançar, nos abençoar, nos levantar, nos restaurar, nos prosperar, nos mudar de vida. As mãos de Deus estão estendidas, mas olha bem, mas as nossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Vocês estão entendendo? Para mim receber algo de Deus, primeiro ponto, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser dedicado. Eu não posso olhar para o irmão e falar assim: ah, irmão, você é feio. Não, você é lindo. Entendeu? Por quê? Glória a Deus. Porque Deus acha ele lindo. Verdade, Jesus. E eu não posso discordar com Deus. Ou você pode? Quem pode discordar com Deus? Ninguém, né? Às vezes, não, as pessoas mais simples, mais humildes, aquelas pessoas que Jesus ama. A Bíblia diz que Jesus não vem para os ricos, para os milionários, não. Verdade. Ele vem para os pobres, Verdade, para os necessitados. Eu sou necessitado. Está entendendo? Eu sou necessitado. Eu dependo da misericórdia do meu Jesus. Verdade, Jesus. Se eu não depender, o que eu vou fazer na minha vida? Né? E aqui ele diz assim: as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas. Yes. Os ouvidos do Senhor não estão surdos, irmão, para que não possa nos ouvir. Deus, eu preciso de ti. Você já falou isso para Deus? Amém, Jesus. Só que tem um detalhe: quando fala: Senhor, eu preciso de ti, não posso ter dúvida naquilo que eu estou pedindo para o Senhor. Essa é a diferença. Verdade, Jesus. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu preciso de Deus, eu me ajuda, mas será que Deus? Então esquece. Quando você colocou o será na frente, esquece da tua bênção, que ela não vai chegar. Verdade. Eu creio. Amém, Jesus. Eu posso. Aleluia. Eu tenho. Eu consigo. Eu conquisto. Ah, mas tudo está desabando do meu lado, mas o meu Deus não desaba, não. Verdade, Jesus. Aleluias. O meu Deus é fiel. Glória a Deus. É fácil? Não.
Não é fácil. Se eu dizer para você assim que eu estou pregando isso hoje, mas amanhã tem pessoas que têm dúvida naquilo que ele pede para Deus. Entendeu? Não podemos ter dúvida. Onde há dúvida não há fé. Verdade, Jesus. A dúvida ela impede a nossa bênção da presença de Jesus. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Estão entendendo? A dúvida, ela separa você da vitória. Verdade. Agora é difícil uma cabeça humana que não tenha dúvida, não é? Não. É muito difícil. Missionário, Deus vai fazer isso amanhã. Eu olho para Deus. Eu creio. E Deus vai responder. Amém? Missionário, eu vou curar o câncer de uma pessoa hoje. Eu creio. Amém? E vai acontecer. Se Deus fala: meu servo, hoje eu vou mudar a história de algumas pessoas. Amém, Jesus. Oh, aleluias. Terceiro. Agora, irmão, nunca coloca dúvida. Nunca coloca tropeço e empecilho naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Gente, Jesus nos ama de uma forma que ninguém pode entender. Nós não merecemos o amor de Jesus, não. Verdade. Né? Nós não merecemos, não. Só que tem uma coisa: nós precisamos do amor dele. Por Deus, abençoa, Pai. Se nós olhar para nossas falhas, para nossa iniquidade, para nossa suspeita, para nossa conversa que às vezes falamos indecentemente, Deus nos amaldiçoaria. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso, que não dá ouvido a essas palavras negativas que às vezes você comenta, irmão. Mas Ele cuida de você. Aleluia, Jesus. As mãos dele não estão juntas, mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Quem que já não cometeu iniquidade? Existe alguém? Não. Todos nós às vezes cometemos iniquidade. Iniquidade ela significa em várias formas, várias maneiras, vários conceitos de expressão. Às vezes até numa palavra você comete uma iniquidade contra Deus, né? E contra si mesmo. Então, essas nossas iniquidades faz separação entre nós e o Senhor Jesus, irmão. E a nossa única esperança de salvação para a glória eterna é Jesus. Glória a Deus. Aleluia, E as Jesus. mãos dele não estão escondidas. Ele quer dizer o quê? Eu estou com a minha mão estendida para te abençoar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então vamos tomar posse Amém, da bênção Jesus. do Senhor. Eu creio. Você sabe o que quer dizer isso? Você quer dizer, você sabe o que eu estou falando? Eu estou dizendo assim:
Eu sou o Senhor que cuido de vocês. Aleluia, Jesus. Glória a Glória a Deus. Jesus está dizendo. Amém. Vem lá. Eu sou Jesus. Então, a gente precisa entender o amor que Deus tem por nós, que é muito maior do que aquilo que nós imaginamos e pensamos. O homem, a mulher, o ser humano não sabe amar. Sabia disso? Por quê? Porque quando o ser humano se acha que está amando, é pelo desejo pessoal que não está no propósito. Eu, todo dia, missionário, acho que está até já irritado, tanto eu falo assim: Jesus, eu te amo, Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Aleluia, Espírito Santo, Jesus. eu vos amo de todo o meu coração, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. Glória a Deus. Quando eu acabo de falar isso, eu falo: Deus, visita cada irmão da renovação da aliança. Aleluia. Se eu estiver mentindo, eu quero que Jesus me leve agora. Não é porque eu não estou aqui. Tá? Todos eles, aqueles, Pai, que ouvir a minha oração, que estiver no meu propósito, que o Senhor trouxer até mim, o Senhor me abençoa. Essa é a minha vida, irmão. Eu não tenho outra vida, a minha vida é essa: amar o que Deus ama. E você sabe o que Deus ama? Jesus. Amém, Jesus. Aleluias. Amém. Se eu falar a vocês, eu estou amando aquilo que Deus ama. É por isso, esses dias eu cheguei no posto. O cenário, quantos anos você tem para ele? 72. O quê? 72. Não, não é possível. É possível. Ela falou: mas por que o senhor é assim? Eu falei: porque o Deus que eu sirvo, ninguém sabe. Entendeu? Jesus disse o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, para que seja prolongado os seus anos. Verdade, Jesus. Eu não fico feliz de ele falar: não, porque você não parece que tem essa idade. Não importa. A idade para mim não importa, importa o que Deus tem para fazer. Amém, Jesus. Amém? Amém. Aí eu sei que tem muita gente para ter. Deus está no controle da situação. Amém, Jesus. Então, eu só tenho medo de uma coisa: os dias de Santa Ceia. Eu tenho medo. Sabia, pastor? Tenho medo do dia de Santa Ceia. Sabe por quê? O dia, logo depois que eu me converti, eu fui consagrado missionário. Jesus disse para mim assim: Marcelo, não tenha pressa. Falei: que isso eu não tenho medo, né? Mas eu vou te levar no dia da minha ceia. Vou te colher lá no púlpito. E cada Santa Ceia, irmão, você fica preocupado, né? Porque só que Deus sabe o tempo de cada um, né? E eu sei que tem muita outra coisa para fazer para Deus ainda. Mas a cada vez que chega, você tem aquela promessa, né? Você já pensou? Será que é hoje? Então é por isso que você tem que estar sempre preparado, porque você não sabe a hora que Jesus vai chegar. Verdade. Às vezes a pessoa fala: mas Jesus vai voltar. Jesus já voltou para tanta gente, irmão. Verdade. Olha bem, eu tinha um amigo um pastor amigo, muito amigo, né? Lá em Ceilândia, em Brasília. E
Ele era um pastor, irmão, que precisava de ver. Todo mundo gostava dele. Só que você não conhece quem é a pessoa. Ele chegou no dia da Santa Ceia. É por isso que eu tenho medo da Santa Ceia. No dia da Santa Ceia, ele chegou, serviu a ceia para os irmãos. Ele tinha o carro dele e a esposa tinha o dele. Então já era interessante. Aí ele terminou o culto, ele orou para o pessoal ali, saiu e falou assim para a esposa, senhor, ele falou, ó missionário, você atende o pessoal aí que eu vou para casa, que eu tenho uma ligação para fazer. Ela falou, tá bom, pode ir. Quem via o casal parecia uma coisa maravilhosa. Aí ela ficou com todo mundo, atendeu o pessoal lá, né? Quando ela chegou em casa, ele estava pendurado, enforcado na garagem, na sacada do trabalho. Ele foi se matar. Por quê? Até hoje ninguém sabe. Deus está nisso? Não. Ele foi envolvido, iludido por quem? É por isso que Deus diz aqui, ó, que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Verdade. Quando existe essa separação, o inimigo entra e vira seu amigo e te pendura numa corda no seu apartamento. Você está entendendo? Quando Deus falou assim, meu filho, faz essa campanha, não importa quem vem, quantos vem, quem vem, mas aqueles que vêm eu vou abençoar. Amém, Jesus. Eu fiz. Estamos fazendo aqui. Porque o mover das mãos de Deus é que muda a história na nossa vida. Amém, Jesus. Aleluias. Ninguém pode fazer nada sem o mover da mão de Deus. Verdade. Quando os filhos de Israel estavam lá no Egito, sofrendo, ninguém podia fazer nada. Mas as mãos de Deus foi lá e tirou eles de lá. Verdade, Jesus. E Deus disse, com mãos fortes eu os tirei do Egito. Não é isso que Deus disse? Né? Aí, você vê o poder que tem o mover das mãos de Deus. Aleluias. As pessoas que não deram atenção a essa campanha, nem sabem o que está perdendo. Está entendendo? A mão de Deus, ela vai mover aonde? Na sua vida. Amém, No Jesus. seu casamento. Aleluias. No seu lar. Na sua vida financeira. Na sua vida espiritual. Amém, Jesus. Porque de todas as coisas, irmão, a parte mais importante na nossa vida é a nossa vida espiritual. Verdade, Jesus. Porque é a nossa comunhão entre nós e o nosso Deus. Amém? Eu levanto 3 horas da manhã, às vezes 2, às vezes 4, às vezes 3 horários, né? E eu vou para o joelho. E eu vejo Deus agir. Entendeu? Quando eu levanto da minha cama, eu já sinto a presença de Deus falando comigo, Pai. E eu vou. E dobro meu joelho. E falo com Deus. Porque, às vezes, eu oro 20, 30 minutos, orando, buscando a Deus. E fico mais uns 20, 30 minutos conversando com Deus. Você já conversou com Deus?
Quem já conversou com Deus aqui? Como que é conversar com Deus? Já conversou com Deus? Eu sei que você já conversou. Como que é conversar com Deus? Eu sinto assim, ó, às vezes eu estou nos opostos e falo, Jesus, senta aqui e fala. Eu não estou orando mais. Eu estou em comunhão com meu Pai. Eu estou conversando com meu Pai. Você está entendendo? E eu falo para Ele tudo que eu tenho, tudo que eu sinto, tudo que eu preciso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. É aí que você tem a intimidade com Deus. A intimidade com Deus não é na oração, a oração é no clamor. A intimidade com Deus é você conversar com o Senhor, irmão. Aleluia, Jesus. Sentir Ele do seu lado conversando contigo. 90% dos pastores não ensinam isso para o povo. Verdade, Deus. Entendeu? Porque eles não têm essa intimidade. Mas quem tem, sim. Verdade, Jesus. Abençoa Deus, aleluia. Irmão, não vive uma vida só de oração, mas vive uma vida de intimidade com Deus, Amém, Jesus. particular com Deus. Quando você tem um problema na justiça, você vai fazer o quê? Fazer uma entrevista com quem? Um advogado. E aquele advogado é particularmente você e ele, é não? Você pode contar tudo que você fez para aquele advogado, não é? Verdade. Não é assim que acontece? Amém. Por que não faz isso com Jesus, irmão? Conta tudo que você tem, que você sofre, que você precisa, conta para Jesus. Aleluia, Jesus. Ele é o nosso advogado que pode mudar a nossa história. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe por quê? Oh, glória. Que ele sente a sua dor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele sente a minha dor. Ele sente a minha angústia. Ele sente o meu sofrimento. Só que eu tenho que ser humilde. Abençoa Deus. Aleluia, Jesus. Para dizer, Senhor, eu sei que a sua mão está estendida em meu favor. Amém? Amém, Jesus. Você crê que Deus pode mudar a sua história? Amém, Jesus. Agora eu vou falar uma coisa. O que você precisa nessa campanha? O mover da mão de Deus. Aonde você quer, na área da sua vida, que Deus coloque as mãos dele. Esse propósito é seu. É você que vai escolher. Jesus, a minha vida em tal área está assim. Então você vai colocar esse propósito nas mãos. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Amém, Jesus. O que vocês não entenderam? Amém, Deus, A área que eu aleluia. mais preciso. Glorificada as glórias do Senhor. Porque, irmão, nós precisamos, em toda a área da nossa vida, nós precisamos de coisas. É verdade, Jesus. Mas existe uma área que ela é especial. Ela move a nossa vida. Ela não dá continuação. Você está entendendo? Deus vai agir em todas as áreas, mas uma de cada vez.
Você não pode subiar e chupar cana ao mesmo tempo, pode? Pode não? Não pode. Ou você subia, ou você chupa cana. Não é isso? Não é assim que acontece? Então, eu estou falando uma suposição para você ver como que Deus opera na nossa vida. Deus opera cada propósito da nossa vida de cada vez. Amém? É por isso que as mãos dele não estão encolhidas, para que não possa nos salvar. E os ouvidos dele não estão surdos, que não possa nos ouvir. Está entendendo? Mas a nossa incredulidade, a nossa desconfiança, a nossa dúvida faz separação entre nós e Deus. E as coisas não acontecem. Está entendendo? E aí que a gente diz que então, o que nós vamos fazer? Jesus, o Senhor sabe o que é mais. Você sente dentro do seu coração, na sua vida, no seu leito, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Você sabe o que você mais necessita. Não sabe? Jesus, está na tua mão. Às vezes aquilo que você pôs na mão, falou assim, ó Jesus, eu quero isso, eu vou fazer um outro diferente, mais importante na sua vida. Glória a Deus. Sabe por quê? Ele sabe o que é melhor para você. Verdade, eu creio. Está entendendo? Às vezes eu coloco um problema na mão do Senhor, pastor, e aí eu falei, eu quero isso. Mas Deus fala assim, se eu fizer isso aqui antes, vai ser melhor, porque vai te ajudar lá na frente. Amém? Amém. Jesus. Deus é especialista em nos abençoar, irmão. Amém, Jesus. Então nós Aleluia. temos que tomar cuidado. Nós pedimos, aquilo que você pediu não vai ficar em vão, não. Deus vai responder. Só que às vezes Deus vai fazer algo mais importante antes daquilo que você pensava que era importante. Verdade, Deus. Verdade. Porque Deus te conhece melhor. E Deus sabe mais do que é necessário para você. Amém? É por isso que a gente colocou nessa campanha o mover das mãos de Deus. Aleluia. É o que Deus quer fazer na sua vida. É o que Deus está preparando. É o que Aleluia. Deus vai realizar. Está entendendo? Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que nenhum dos seus propósitos serão esquecidos por Deus, não. Está entendendo, irmão? Tudo que você pediu a Deus, Deus vai responder. Aleluia, Jesus. Deus não fala, Deus não mente, Deus não engana, e Deus não decepciona ninguém. Verdade, Jesus. Deus, graças a Deus. Graças a Se eu Deus. terminar, se eu ficar falando que eu vou até amanhecer. Só que é bom falar. É bom falar de Deus, né? Deus é maravilhoso. Ficamos em pé.